E agora o programa que vocês estavam procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura e Esteban Quito. E aí galera, Esteban da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura, de volta dos mortos. Ou semi-mortos. Faz tipo uns 7 meses que a gente não grava. 7 Tudo anos. culpa do Henrique, que nunca pode, que não sei o que mimimi. Eu tô numa tiriça brutal pra gravar e o Henrique fica se fazendo. Tiriça, cara. Como explicar isso, velho? Como explicar tiriça? Não explica, meu. Tem piada que não se explica. Busquem no Google, tiriça. E se assustem. E cuidado onde vão clicar, só de antemão já digo isso. Olá a todos, estamos vivos, pelo menos o mais próximo possível que se pode de estar vivo. Cheio de novidades, cheio de coisas, estamos de volta aqui para cumprir com um compromisso, acompanhado de um pedido de desculpas a todo o pessoal da Serva Serra. Esse programa vem junto com um pedido de desculpas pro pessoal da Serva Serra, que ele deveria ter saído antes do julgamento do Serva Serra, julgamento esse que eu estava lá julgando, mas por uma dezena de coisas, vida acontecendo loucamente, nós não conseguimos gravar o programa, mas estamos gravando porque ele vai servir para a posteridade. Um dia onde outras pessoas quiserem abraçar uma Goze, elas vão ver isso, ouvir esse programa e vão se beneficiar disso. Então, pessoal da Serva Serra, o Pedro, que nos recebeu extremamente bem, nos recebeu eu e os outros juízes, porque o Quitó não foi, mas... Quitó é estrelão, não aparece nessas coisas aí. Eu ia dizer estrela cadente, mas ia ser muito deprê falar isso. Então, nós estivemos lá, mais uma vez, extremamente bem recepcionados por todos, o pessoal da Serva Serra que estava organizando, os juízes que estavam julgando. Então, muito obrigado e um pedido de desculpas e o famoso mal aí. Então, mas vamos cumprir com o nosso acordado, porque vocês são os nossos brothers e estão sempre nos apoiando. Cara, parece arreganho, porque a gente tá rindo e tal, mas é algo que os últimos meses têm sido bem difíceis. O Henrique tá bem afastado do programa e tal, mas a gente tá tentando superar. A gente tá tentando superar e gravar com mais frequência. Tá, vou recapitular uma coisa. O programa 23 foi Cream Ale, programa 24 German Pils, programa 25 Double IPA, programa 26 Belgian Blonde Ale, e o programa de hoje vai ser sobre Goze. Goza. Estilo 27A do BJCP. O motivo de nós não termos gravado antes, nós não estarmos sentados aqui gravando, é que nós realizamos um sonho de longa data de jogar Salt Beer Cup. Êêêê! Fica feliz, Quitó. Demonstra um pingo de felicidade nessa vida. Era teu sonho jogar Salt Beer Cup? Sim, meu, era mesmo. Parabéns, mano. No fun. Fico feliz por ti. Obrigado. Um deles. Então, tivemos a oportunidade de ir a Curitiba, junto com outros 60 e tantos juízes, julgar as melhores e às vezes piores cervejas do sul do continente americano. E foi muito massa a experiência. Extremamente enriquecedor estar na presença de outros juízes renomados e tão entusiastas quanto nós. Então, também gostaria de deixar um agradecimento pelo convite feito a Fernanda Lazari, da Morada Etílica, que nos convidou para estarmos presentes e contribuirmos com os nossos 10 centavos para esse grande evento. Tá, mas, jogou a Salt Beer Cup, o que mais tu fez? Estudei pra caceta, me aprofundando um pouco em história de estilos, lendo bastante livros da série, que eu me esqueci o nome agora, da Brewers Association. Brewing Classic Styles, something. Alguma coisa, estilos clássicos, uma centena de livros. Então tenho me aprofundado nisso e feito alguns estudos de microbiologia, propagação de levedura, plaqueamento, slants, etc. Se vocês
me encontrarem com a cara queimada, provavelmente explodiu um Erlenmeyer cheio de DME na minha cara. E você, Herr Kitó? Cara, nesses últimos meses e alguma coisa aí, ou 2 meses que a gente tá sem gravar, foi muito massa julgar a Soft Beer Cup, mas além disso foi massa participar do Festival Amazônico de Cerveja, que aconteceu em conjunto com a Soft Beer Cup. A premiação foi lá em Belém, tive a oportunidade de participar do festival, conhecer o pessoal lá de Belém, a cena cervejeira. Temos ouvintes em Belém do Pará, queria mandar um abraço para todo mundo aí. O pessoal compareceu no festival, tomamos umas suricatos juntos, foi bem massa. E, cara, Parabéns por ter aturado o Kitó no festival aí. Não é fácil, realmente. Não é fácil, eu sei muito bem disso. E muito legal a cena, muito legal a cidade, as pessoas super fantásticas, foi bem massa. Queria mandar um abraço também pro Max, trabalha na Perro Libre Pinheiros, em São Paulo, tava lá semana passada, o brother me reconheceu, tomamos uma ceva junto, ouvinte aí, é sempre massa encontrar a galera e ver a galera ouvindo os episódios e tal. E esse Suricato bombando, meu. Sempre tem uma cevinha nova, um lançamento novo. Tamo na batalha aí, tentando fechar o ano no positivo. Não tem glamour, né, meu? Não tem glamour cervejeiro, de forma alguma. E eu fico me perguntando, cara, tipo, porra, a gente é cigano, tá ligado? E não tem que lavar barril, não tem que tirar bagaço de malte da panela. Cara, imagina a galera que tá na cervejaria, meu. É um trampo muito mais ferrado. E ainda assim tem uns caras assim apaixonados que nem o Henrique, que querem virar cervejeiro. Fala, louco. Eu quero virar rico, cara. Cervejeiro é consequência. Entendi. Tá jogando na Mega já? Ou... Não. Fala que é. Não, que nada. Eu queria aproveitar também a deixa do Kitó, que falou sobre o pessoal que nos reconheceu o Kitó lá por causa do Braçagem Forte, também os vários pedidos de volta e, por favor, continuem gravando. Volta Kitó, é isso? Isso, pro inferno. Volta pro inferno. Volta pra Quaraí. Vários pedidos de, gravem de novo, pessoal, não pararam, né? Por favor, continuem gravando. Então, foi legal ver que na nossa ausência as pessoas também sentiram nossa falta. Então, obrigado a todos que se lembraram e pediram pra gravar mais episódios. Cá estamos e continuaremos. Vamos dar então. Não foi só por isso que a gente não gravou, não foi só pra ouvir vocês pedindo um episódio novo. Mas beleza. Vamos dar então, vamos falar de gozar. Finalmente a cerveja voltando pro seu lugar de prestígio? Alemanha? Meu, tu não entende a piada da falta de prestígio, né? Eu acho que... Por que, meu? Não é que eu não entendo. Pra mim é prestígio, velho. Serve na Alemanha é prestígio, velho. O estilo é um estilo normalmente associado à cidade de Leipzig, mas originado na Terra-média, quer dizer, na Idade Média, na cidade... Boa, hein? Piada nerd, tu sai rindo assim... Não, tu não entendeu a minha piada, minha risada... sarcástica. Meu, o estilo tem origem na cidade de... Pronuncia aí, meu, Goslar. Pois é. E depois migrou para Leipzig e, enfim, ficou famoso ali nos anos 1900. Tinha, tipo, 80 cervejarias produzindo o estilo na cidade. E depois da Segunda Guerra, o estilo entrou em declínio e ficando extinto ali por volta de 1966. O estilo foi ressurgir com a revolução da cerveja artesanal, 1980, 1990. O movimento Craft Brew trouxe o estilo de volta. By the book, pelo BJCP, a Gose é uma cerveja altamente carbonatada, azeda e frutada. É uma cerveja de trigo com um toque de coentro e um caráter de sal
bem leve e com baixo amargor. Ela é muito refrescante, com sabores vivos e altamente atenuada. Sequinha. Então, o aroma, ela tem um frutado de leve a moderado, leve acidez, um coentro perceptível e que pode ter um caráter aromático de limão, de uma intensidade até moderada. Ela também tem um caráter como tipo pão, como massa crua de pão, e com um caráter de levedura como de massa podre. Então não é podre tipo, porra, essa desgraça tá apodrecendo aqui no balcão, mas é aquela massa que todos conhecem já. O caráter de sal, ele pode ser percebido como ele é mais para ressaltar os sabores. Ele tem um caráter para ressaltar sabores. E geralmente ele tem mais esse caráter de frescor do que percepção de salgado mesmo. A aparência da ceva é de uma ceva com turbidez média a alta, espuma branca de média a alta, efervescente, e a cor da ceva normalmente é amarelo claro, por não ter outros maltes mais escuros. No sabor ela tem uma acidez moderada contida, malte lembrando pão, massa de pão, com intensidade moderada, caráter frutado de leve a moderado, lembrando frutas do pomar, frutas de caroço e limões. Caráter de sal de leve a moderado, salgado deve ser perceptível, mas não intenso demais. Eu gosto de dizer que a gente tem que perceber os efeitos do sal na cerveja, não necessariamente uma cerveja salgada. O sal ele acaba funcionando como um realçador de sabor, ele deixa a cerveja mais brilhante. E isso é muito mais importante do que um caráter de sal extremamente evidente. Além disso, a cerveja tem um amargor baixo, sem sabor de lúpulo, é seca e com um final seco com acidez equilibrando o malte. A cerveja ela vai ter uma carbonatação de alta, muito alta, então a gente está no mesmo padrão de uma Weizenbier. E o corpo de médio-baixo a médio-alto. Na comparação de estilo, ela é menos ácida do que uma Gueuze. Ela tem o coentro de uma Witbier e a turbidez de uma Weizbier. As estatísticas da ceva, hoje ela tem de 1036 a 1056, de 5 a 12 IBUs, 1006 a 1010 na FG, de 3 a 4 SRM, bem clarinha, de 4.2 a 4.8% de álcool, e cervejas relacionadas ao estilo, segundo o BJCP, Anderson Valley Gose, Bayerisch, Bahnhof, Leipziger, Gose. Tá bom. Aí tu fala tudo certo e aí no final tu larga um Gose errado. Gozar. Pois é. Quer pagar de alemão e não consegue falar o nome do estilo direito. Vai, fala o outro agora que eu quero me divertir. No way, velho. Dulnitzer, Reichterguts, Gozar. Esse right aí tá errado, né? Right, pode tá errado. Bom, vamos falar de processo. Acho que o principal... Antes disso. Eu tenho uma dúvida. E não vai ser o brother aquele que vem perguntar, porque já encheu o saco de fazer o voz do brother. E o Kitó agradece com um joinha aqui. Frutas do pomar. Frutas de caroço e limões. O que é frutas do pomar? Maçã? Laranja? Frutas do pomar são... Bergamota. Não caiu o nome agora. Não. Calma aí. Pera. Tá vindo. Pera é fruta do pomar. Maçã também, então. São drupas. Ah, não, meu. Não fode, meu. Não fode. Drupas não, meu. Drupas é pomme fruit. Frutas de pomo. Isso? Sim. Pomo vem da onde? Inventei agora. Frutas do pomar, meu. É pomme fruits, velho. É drupas? Meu, sei lá que porra é essa de frutas do pomar, meu. Procure frutas que tenham no seu pomar, se você tiver um pomar. Mas vamos lá, meu. Uma coisa que é bem importante, falando de processo já, que eu acho que é o maior desafio dessa ceva, é a parte da acidificação.
né? O restante do processo, a mostura, a fermentação e tal, não apresenta muitos desafios, principalmente por ser uma cerveja com uma OG baixa. Não tem grandes dificuldades, mas a parte de acidificação, assim como as Berliner Weiss, que a gente viu em, sei lá, uns 15 episódios para trás, é o processo, é a etapa do processo que é mais estranha, ou que o pessoal, a maior parte do pessoal não está acostumado. A fermentação lática, então, é o processo mais importante para o estilo. É nessa etapa que vai ser gerado o ácido lático, que dá o caráter único, essencial da cerveja, né? A fermentação lática ocorre pela ação de uma bactéria chamada Lactobacillus, que pode vir tanto da casca de malte, ou pode ser inoculado, comprado num laboratório, na farmácia de manipulação, etc. A gente pode conduzir a acidificação de 3 ou 4 formas diferentes. A gente pode fazer um sour mash, que consiste em deixar o mosto com bagaço de malte na tina ou na panela de mostura e adicionar um punhado de grãos de malte para inocular o mosto, mantendo esse mosto a uma temperatura entre 35 e 40 graus. A gente pode fazer um kettle sour, que é similar ao sour mash, mas a gente faz isso na panela de fervura, depois do lauter, depois de filtrar, separar o bagaço do líquido. Adiciona também uma meia dúzia de grãos, um punhado de grãos de malte pilsen, para inocular o mosto. Uma outra alternativa é fazer o kettle sour modificado, que é o método que eu utilizo, inclusive utilizamos na cervejaria, é que após a fervura, a gente faz uma fervura rápida de 10 minutos e leva o mosto para o fermentador, inocula lacto, controlando a temperatura no fermentador, com uma cepa única de lacto, a gente evita a contaminação, evita uma série de problemas. Ou pode ainda fazer a acidificação simultânea, a fermentação, inocula lactobacillus e Saccharomyces juntas e deixa a ceva por mais tempo. E nesse caso tem que tomar cuidado para a cerveja não passar de 4 IBUs, porque o lactobacillus ele é sensível à presença do lúpulo. Então, são 4 maneiras diferentes de fazer. Acho que a maneira que eu recomendo, a maneira mais fácil e mais segura, é fazer a mosturação normalmente, faz uma fervura sem lupular por 10 minutos, leva esse mosto para o fermentador, inocula o lacto. Quando atingir o pH desejado, que para essa ceva vai ser algo do tipo 3.6, traz o mosto de volta para a panela de fervura, ferve, lupula, bota o coentro, faz o que tiver que fazer e segue o processo normalmente. Lembrando de fazer um inóculo de levedura um pouquinho maior, de 10 a 15% maior, para garantir que a acidez não vá prejudicar a fermentação e vida que segue. E eu aqui ouvindo essa criatura falando e aprendendo todo dia com ele, né? Importante que a fermentação simultânea ela vai ser bem mais demorada do que os outros processos. É um processo de acidificação bem mais longo e demorado, mas também é um processo simples. Para quem não sabe, não tem como controlar o processo ou não tem como fazer um processo mais longo de fazer uma primeira acidificação e depois fervura e fermentar normalmente, tu pode fazer uma inoculação simultânea, mas tu vai levar mais tempo e muitas vezes o resultado não é tão controlável quanto o resultado que tu tem com outros processos. Nessa etapa de fermentação simultânea, o indicado é tu utilizar um blend. E aí a Fermento Labs, que a gente já conhece, é o nosso patrocinador aqui de Porto Alegre. Eles têm um blend ideal para fazer uma gose, que é o FB5 Sour German Beers. É um blend de Lacto Plantarum, Lacto Brevis e uma levedura ale alemã. Faz a abraçagem normalmente, mostura, ferve, etc, etc. Lembrando de não ter mais que 4 IBUs. Joga a cerveja no fermentador, inocula com o FB5 da Fermento Labs e só aguardar a cerveja terminar de fermentar, atingir o pH em torno aí de 3.6 e, cara, a gente vai ter um resultado essencial. Essencial é ótimo, né? Ótimo. A gente vai ter um resultado excelente,
com a única diferença de que vai ter um tempo de fermentação um pouco maior. Esse blend pode ser utilizado para estilos ácidos alemães como Lichtenheiner, Gose, Berliner Weiss e outros. Outros? Não sei se tem outros. Por enquanto, Não acho que só esses outros. 3. Por enquanto, mas aguardamos próximos capítulos. Pode usar também para fazer estilos provisórios, como Catarina Sour. Tipo isso. Beleza. Falando um pouquinho de maltes, então. O trigo compõe até 50% do grist, e o resto do grist de malte pilsner. Cara claro ou munique claro para ajuste de cor ou sabor pode ser utilizado, não é requerido pro estilo, mas se tu quiser dar um pouco mais de complexidade, um pouco mais de nuances, tu pode fazer isso também. Falando em malte, a Cerveja da Casa, nosso patrocinador, não foca mais apenas no site, tem uma loja física em Canoas. Para quem está em Porto Alegre, região metropolitana, dá um pulinho no Cerveja da Casa, leva a receita, escolhe os maltes na hora, eles podem moer os maltes com aquele moedor fantástico, vocês já me ouviram falar umas 200 vezes. Leva o malte moído, não deixem de conhecer o espaço da Cerveja da Casa na rua Paracatu 220, bairro Igara, em Canoas. E para quem não é da região, www.cervejadacasa.com. E se for acidificar fazendo sour mash ou um kettle sour, já leva um punhado no bolso para depois acidificar o mosto. Então o mash, ele tradicionalmente usa decocção simples, então uma decocção. Uma temperatura de 65 a 66 graus é mais do que adequado para o estilo. Lúpulos velhos eram utilizados antes, nos longínquos tempos, pois não davam sabor para a cerveja, mas lúpulos neutros que não impactam no sabor nem no aroma são ideais hoje em dia, então não precisa ficar mais envelhecendo o lúpulo ou procurando aquele resto de lúpulo que ficou na tua geladeira. Os lúpulos alemães clássicos são mais comuns, mas não é obrigatório, já que o caráter do lúpulo nessa cerveja é praticamente nulo. Tendo em vista o nosso processo sugerido de Kettle Sour modificado, a gente vai fazer a mostura, vai fazer a filtração, vamos fazer o lauter e vamos proceder com uma fervura curta, depois da lavagem dos grãos para matar qualquer tipo de organismo presente. Cerca de 10 minutos é o suficiente. Não vamos adicionar o lúpulo durante a primeira fervura. A partir disso, a gente faz o inóculo de lacto. E essa etapa é extremamente importante. Baixa a temperatura para uma faixa entre 32 e 40 graus, dependendo da cepa. Recomendo utilizar o Lactobacillus plantarum. E aí a temperatura ideal para ele é 32 graus. Lactobacillus. Mantém a temperatura e vai controlando o pH, buscando um pH próximo de 3.6 para o estilo. Se a gente tiver um pH abaixo de 3.4, a gente pode ter problemas na fermentação alcoólica. Faz a segunda fervura para, enfim, acaba matando os lactobacilos, adiciona o lúpulo e interrompe a fermentação lática, né? E aí inocula a levedura ale e fermenta normalmente. Eu só ia dizer que é importante lembrar que no momento que matam os lactobacilos, a ação deles morre junto e vai parar de baixar o pH por causa da ação dos lactobacilos. Lembrando que a fermentação por Saccharomyces ainda baixa de 0.1 a 0.2 pontos do pH. É importante considerar isso quando tu estiver pensando no pH final da tua cerveja. Após a fervura, uma das etapas principais, considerando a qualidade total da cerveja, é reduzir o pH do mosto até 4.5. A gente faz isso porque num pH acima de 4.5 o Lactobacillus faz proteólise. Ele vai consumir proteínas do mosto em busca de aminoácidos. Aminoácidos. E ele, ao consumir as proteínas, ele está consumindo proteína formadora de espuma. Então a gente vai ter sours sem espuma. Forma a espuma, 20 segundos depois ela degrada completamente.
Uma vez que a gente baixa o pH para 4,5, nessa faixa para baixo, os lactobacilos não fazem proteólise, não consomem as proteínas e a gente vai ter uma Berliner Weiss, uma Goza, uma Sour, whatever, com um espumão bonitaço, aquela espuma branca, densa, alta. Então é extremamente importante fazer isso. Então aquilo que a gente escuta de que Sour não tem espuma é processo mal feito. Em geral. Sim e não. Esse perfil é bem característico. Cara, formou a espuma, 20 segundos depois ela degradou, como se tivesse largado uma gota de sabão. Normalmente é falta de proteína, esse processo que o lactobacilo comeu a proteína. Mas a acidez, o ácido lático em si, ele reduz a tensão superficial do líquido. Então, naturalmente, a ceva vai ter uma retenção de espuma pior. Então, apesar de fazer esse processo, tu vai comparar, sei lá, com uma Weissbier, tu não vai ter uma espuma tão duradoura. Mas, a gente tá falando de 20 segundos para 4 minutos. Entende? É significativa a diferença. Eu prometi, cara, que não ia rolar, mas... Meu! Olha só, meu! Escuta! Ô, carinha! Meu, como é que eu faço? Qual é a melhor prática para baixar o pH para essa faixa? Cara, normalmente nas cervejarias o pessoal usa ácido fosfórico para correção de pH. Eu gostaria que tu dissesse boa pergunta antes de... Boa pergunta, Henrique. Parabéns. Obrigado. Vai ganhar um troféu. Vai ganhar um peixe, Flipper. Isso é uma foca, não é o Flipper. Enfim. Até perdi o que ia falar. Enfim, na cervejaria a gente usa normalmente ácido fosfórico para fazer correção de pH. Numa sour não faz muito sentido tu adicionar um outro ácido correndo o risco de gerar algum tipo de sabor diferente ou indesejado. A gente usa ácido lático. E uma etapa, um cuidado bastante importante é fazer a correção do pH diluindo bem o ácido lático. Então tu vai fazer uma medição, terminou a fervura, faz uma medição de pH, isso vai estar em torno de 5 e alguma coisa, joga ali no Beersmith ou no Brewwater, calcula mais ou menos a quantidade de ácido a ser adicionado, lembrando de observar a concentração do ácido, faz a adição de ácido, homogeniza o mosto, tira mais uma amostra, mede pH, faz isso, se não de primeira, em 1, 2, 3 vezes, chegou nos 4,5, 4,4, joinha, pode proceder com a fermentação lática. Uma coisa importante que eu aprendi também nas altas conversas que nós temos de vez em quando, é que 10 gotas de ácido lático geram um resultado X. Colocar mais 10 gotas não vai resultar em 2X. Uma coisa importante é que... É que eu lembrei disso, eu sei. Não, lembrou muito bem lembrado. Obrigado. De novo, eu faço comentários pontuais e decisivos. E precisos, decisivos. Não, meu, eu sou cirúrgico, cara. Ok. Eu tô convivendo demais com o Pitó. O cirurgião Henrique foi preciso, e o processo que explica esse fenômeno das 10 gotas vezes 2x aí é o seguinte: existe um efeito tampão, sais do mosto, eles vão se ligar quimicamente ao ácido que é adicionado, e eles vão impedir a redução do pH. Então tu adicionou as primeiras 10 gotas, por exemplo, usando o exemplo, a anedota do Henrique aí, vai adicionar 10 gotas, então não vai ter uma redução significativa do pH, porque alguns sais do mosto vão ter se ligado com o ácido lático. Uma vez que esses sais estejam esgotados no mosto, tu vai ter uma redução rápida no pH, porque não tem mais ninguém para se ligar quimicamente a esse ácido. Então a sugestão é sempre calcular antes, vou ter que adicionar 5 ml de ácido lático no mosto. Adicionem de 1 em 1 ml, ou de 2 em 2, enfim. Tenham cautela, porque é fácil de errar
de adicionar ácido lático demais. Então, as fontes de lacto que a gente tem é os grãos de malte, adicionando direto ao mosto, fazendo um sour starter também, que reduz bastante o risco e aumenta o controle, né, que tu tem sobre o resultado final da tua cerveja. E... Me intrometendo aí. Vai, Posso me intrometer? Deve. Sour starter, cara, faz um starter normal, adiciona meia dúzia de grãos ali, vai acidificar. A etapa mais importante do sour starter é tu pegar o starter 2 dias depois, tira a tampa, tira o airlock, tira o papel alumínio, cheira. Tá com cheiro de morte, joga fora. Cara, eu acho que uma coisa aqui nesse momento eu acho que é muito importante. Qualquer coisa na tua vida que tu tirar a tampa, tiver cheiro de morte, cara, joga fora. Não só um sour starter, cara. Se tu em algum momento cheirou alguma coisa com cheiro de morte e tu não jogou fora, cara, tua vida tá em risco, meu. Enfim, tá com cheiro de morte, tá com cheiro estranho, joga fora. Tá com cheirinho azedinho e tal, aquela coisa, dá uma bicada, tá com gosto de morte, joga fora. Se tu conseguisse jogar fora. Que desgraça, meu. Nossa. Meu, só não morram, por favor. A gente não pode se dar o luxo de perder o ouvinte. O principal processo de controle de qualidade aqui é exatamente esse. Cheira, não tá com gosto de morte. Toma, não tá com gosto de morte, gosto de defunto. Beleza. Good to go. Mas não tem um processo muito melhor para identificar. Principalmente porque na casca do malte tem sim lactobacilos, mas pode ter outros contaminantes, outros micro-organismos Ebola, que vão gerar contaminação, funk residual, etc. Sem contar que normalmente os lactobacilos que estão presentes na casca do malte, isso vale para sour starter ou para kettle sour, eles não são lactos com um perfil de fermentação lática, enfim. Eles foram selecionados no ambiente de tal forma a não necessariamente gerar uma acidez boa. Uma coisa que nos meus primeiros batches lá, muito tempo atrás, eu identificava bastante fazendo kettle sour, era um perfil de acidez com adstringência. Muita adstringência sempre. E uma vez que eu troquei para lacto plantar, um lacto inoculado, eu eliminei esse problema. Enfim, pode continuar aí. Então, fontes de lacto comercial, nós temos os nossos brothers da Fermentolabs com FB05, melhor dizendo, FB5, Sour German Beers. Nós temos a White Labs, Levtech, Bio4, que também são outras fabricantes que distribuem lactos de maneira comercial, isolado e limpo. E as leveduras ales, que são usadas para fermentar a cerveja pós-fermentação lática, vão ser geralmente leveduras com caráter limpo, o S05 da Fermentes, White Labs, o WP029 German Ale, que é um baita fermento, gera um leve frutado, pouquíssimo complexo, só o suficiente para ter aquele chance alemão. Sabe aquele chance alemão? Não. Claro que não sabe, né, meu? Só fica fazendo essas levas aí sem prestígio. Milkshake IPA é o novo hype. Sim. Se eu quiser tomar milkshake, tá ligado onde eu vou? Na sorveteria, meu. No Bob's. Exato. Morrer. Aí sim, gosto de morte. A água não tem grandes segredos, não tem grandes firulas a serem feitas na água. Água mole, sem grandes alterações. Tu pode usar ou Brewmother ou a nova ferramenta do Beersmith 3 para calcular os ajustes da sua água, se for fazer algum ajuste, mas uma água mole. Aqui na região sul, em geral, a água da rede municipal é uma água super mole. Então, faça uma análise do que sai da sua torneira para ver se necessita ou não fazer alguma modificação. A carbonatação da Seva é de alta, muito alta, então a gente vai trabalhar aí com algo próximo de 3,5 volumes. Cuidem das suas garrafinhas.
Sabe aquela garrafinha que já usou 10 vezes, já tá lascada? Não morra. Importante se manter inteiro, com todos os dedos da mão. Os 2 olhos. Importante. Deu terrorismo aí? Tá bom? Acabou já? É sempre importante, a gente sempre faz terrorismo com garrafa. Falando dos desafios da cerveja, então, como a gente havia falado no início, acidez limpa, né, um perfil de acidez legal, controle de pH, controle de fermentação, são acho que os principais desafios. Fermentação alcoólica não tem grandes mistérios, mostura não tem grandes mistérios. Uma coisa que é importante ressaltar, o estilo tradicional, né, pede adição de coentro. Eu já vi pessoal usando coentro do mercado público, bota, sei lá, 20 gramas por litro. Coentro, não sei da onde, do Brew Shop X, 0,5 gramas por litro. Então, know your stuff. Tem coentros mega fortes aí, eu particularmente não sou nada fã, não uso, não recomendo, mas para quem quiser utilizar é bom dar uma testada antes, testa numa Witbier para queimar cartucho e depois... Eu acho que tem mais um desafio nessa cerveja, que é que o sal seja adicionado a um ponto que dê brilho, que faça os outros elementos da cerveja se ressaltarem e não ficar com aquele gosto de carne de churrasco mal batida, tá ligado? Eu tenho informações importantes a respeito. Você vem trazer verdades, é isso? Não, cara, a minha verdade no máximo. Eita. Muito representativa, mas ainda assim, apenas minha. Eita, versão 2. Não, vamos lá. Cara, a gente já fez alguns exemplares do estilo, sei lá, goze com goiaba, goze com bergamota, goze com caju, goze sem nada, goze com jambu. Enfim, vários exemplares comerciais, e a cada nova cerveja a gente brinca um pouquinho com sal. Então a gente já foi de 0,5 grama por litro até 1,3 grama por litro. Uou! 0,5 grama por litro é imperceptível o salgado, e tu percebe um brilho contido. 1,3 grama por litro é salgado. É tipo salgado. Nossa, é tipo, bem-vindo ao mundo da hipertensão. Hoje, o sweet spot pra mim é algo do tipo 1,1 gramas por litro. É um salgadinho. Dá pra perceber o sal. E lembrando que eu tô num mundo comercial, né? Onde, quando eu digo que a cerveja tem sal, o consumidor espera sentir salgado. Eu gostaria também de deixar claro que o Kitó come churrasco 2 vezes por dia, e talvez o conceito dele de salgado esteja um pouquinho discrepante. Mano, vamos lá. Deixa eu fazer um merchan agora, né? Hoje, 1 hora antes de começar a gravar, eu tava dando uma olhada no Untappd. Goiabinha, melhor goze do país. 1,3 gramas por litro. Sorry. Não sou só eu. Tu tá ligado que a crise de hipertensão não é um fenômeno só aqui, tá ligado? Não, mas vamos lá. 1,3 é salgado. 1,3 é salgado, tu percebe sal, tu percebe que a cerveja tá salgada, mas tem aquela ressalva. Eu vivo num mundo comercial e sim, eu tento fazer a melhor cerveja possível, mas sim, eu também tento agradar o meu consumidor. E eu percebo, através de N cervejas, que o consumidor espera um certo, não um exagero, mas uma presença mais significativa, não sutil, do ingrediente extra, seja ele qual for. Mas faz sentido isso. Se tu estiver fazendo uma cerveja para concurso, claramente tu não deve utilizar 1,3 gramas por litro, porque sempre tem uns juízes grumpy, tipo o Henrique, que vão dizer: a cerveja tá muito salgada. Eu não sou um juiz grumpy, eu sou um juiz justo. Não, tu não é um juiz grumpy, tu é uma pessoa grumpy.
Eu considero isso um elogio. Manerem no sal. Mas, cara, o sal, ele é adicionado, deve é muito forte, né? Idealmente, eu adiciono o sal na maturação. Então, vocês podem testar. Comprei uma balancinha de traficante, aquela centesimal, marota, que tem 2 casas depois da vírgula. Tirem doses iguais da cerveja num beckerzinho, num copo graduado e façam adições de sal até encontrar a concentração ideal para vocês, né? Depois extrapola, faz a conta regrinha de 3 aí e adiciona no fermentador ou até mesmo no post-mix. Lembrando que se vocês adicionarem o sal sem diluir, ele pode simplesmente decantar. Então sugiro pegar um pouquinho de cerveja e diluir, ou até mesmo um pouco de água quente ou água fervendo. Faz a adição de sal, dilui e adiciona no post-mix. Ocorreu o risco de beber aquele último copo que é uma salmoura. Quem nunca, né? Quem nunca? Cara, eu tenho um questionamento que eu acho que esse programa não é o melhor momento pra isso. Mas que admirável mundo novo esse que a gente vive, onde estilos mortos, enterrados, em cavernas profundas, saem da escuridão pro estrelato, né? Porque nós temos excelentes exemplares aqui no Brasil, o Suricato está entre os melhores, como o Kitó falou, tem uma pontuação alta, né, nesse aplicativo muito utilizado pelos cervejeiros, né? Mas... E também temos cervejarias gigantes lá fora, fazendo o estilo, apostando em estilos históricos. Então acho que vale a pena, mais pra frente, conversar um pouquinho sobre essa volta ao passado cervejeira e discutir um pouquinho sobre esses estilos históricos que hoje em dia não são mais tão históricos e estão bem aparecendo bem. Só esse comentário que eu queria fazer. Deixar um gostinho de quero mais. Ok. Senti o anzol que tu deixou aí, mas tudo bem. 2 coisas, uma coisa bastante importante antes da gente passar para as receitas. Para quem quiser mais informações, obviamente pode entrar em contato conosco em qualquer canal, mas se quiser buscar uma informação um pouco mais completa, American Sour Beers Innovative Techniques pelo Michael Tonsmeyer e Goza pelo... Me lembra o nome do gaúcho aí, meu? Fall Allen. Vocês podem adquirir os livros através do link no nosso site. Vocês não pagam nada mais por isso e a gente ganha uma beiradinha. Sempre bom. Grana nunca é demais. E a gente ajuda a manter o site no ar aí. Falando de receitas, eu vou dar a receita da goiabinha, que é a mesma base da berga, que é outra goze, que é a mesma base da próxima goze que a gente vai lançar. Tu sabe que a Suricato, vocês não sabem disso, mas a Suricato ela faz tipo 15 mil litros de goze e só vai misturando coisa depois, tá ligado? Tipo assim, cara, bota isso, olha só, tem um cachorro aqui, tangue de goiaba, tangue de bergamota, tangue de qualquer coisa. Cusuco. Pega um saquinho de 50 gramas de cusuco, dá pra fazer 3 mil litros de goze, cara. Não, mas, cara, isso é uma coisa que a gente faz costumeiramente desde sempre na Suri. Empresa pequena é aquela coisa, né? O cara tem que otimizar todo e qualquer processo, então a gente faz a mesma base e transforma em vários produtos diferentes. Mano, a empresa não é pequena, cara. Ela é nano, é diferente. Ah, entendi. Nano é hypado, pequeno é tosco. Nano is the new small. Entendi. Então, uma cervejaria nano... Não, cara, não vou entrar nessa cachaça aí. Mas é isso, meu, a gente sempre busca otimizar processos. Nosso último lançamento que rolou isso aí foram as No Existe com Chili IPA, um lote só, 3 pimentas diferentes. A gente consegue otimizar, levar mais experiências para os nossos queridos consumidores e para nós mesmos.
com um lote só, ou com uma receita só. Jalapeño, é isso que eu digo pra vocês, só isso. Jalapeño foi muito criticada. A galera não soube entender a sutileza da pimenta. Meu, definitivamente a melhor, cara. Porque pimenta não é só queimação, não é só queimar a goela. É sabor, cara. E a jalapeño foi assim, ó, milhas. Fica a dica, hein? Ó, eu vou jogar mais uma isca aí, ó. Smoked jalapeño. Smoked jalapeño. Pimenta e fumaça, tudo que o consumidor não gosta. Meu, às vezes, cara, vou citar Steve Jobs aqui, cara. Às vezes o consumidor não sabe o que ele quer, cara. Tu que tem que ditar. Ok, smoked jalapeño. Foi profundo agora. Profundo. Bom, vamos falar de receita. Mogê, estimada de 1038, uma FG de 1007, cor 2,5 SRM, 4 IBUs, 60 minutos de fervura, 4% de álcool, 70% de malte pilsen, 15% aveia em flocos, 15% trigo em flocos, 60 minutos de mostura a 60 graus, 10 minutos de mash-out. Na segunda fervura, 4 IBUs de Magnum a 50 minutos. E aí, ou vocês podem fazer a primeira fervura e inocular lactobacilos, ou vocês podem fazer uma fervura só e fermentar com FB5, Sour German Beer da Fermentolabs, começando em 18 graus e deixando subir naturalmente até 21, e manter nessa temperatura até a acidificação estar concluída num pH de 3,5. Resfria, manda para o post-mix e era isso. Essa é a base da goiabinha. Vocês podem utilizar essa base para adicionar coentro na fervura e fazer uma gose clássica. Vocês podem utilizar qualquer fruta no final da fermentação. Goiaba, bergamota, manga, caju, whatever. Lembrando, a escolha é de vocês. Lembrando que o estilo não deve ir frutas. Se você fizer uma gose com frutas, ela é uma fruit beer, ela não é uma gose. É uma Catarina Sour. Catarina Sour. Tipo isso. Enfim, quando a cerveja estiver pronta, vocês façam a adição de sal, lembrando de dissolver o sal, bonitinho e tal. Adiciona no post-mix ou no fermentador antes de levar para o post-mix, tanto faz. Manda para o post-mix, frio, carbonata, um abraço pro gaiteiro. É uma ceva super refrescante, super fácil de beber. Verão, combina com verão, tá esquentando agora, para quem é do sul. Para quem é do norte é sempre quente, então não tem desculpa. Meu, passei uma semana em Belém do Pará, tipo, a menor temperatura que eu enfrentei foi tipo 29. Cara, que inferno, meu. 89% de umidade do ar foi o mínimo. Tipo, o ar ele é mais úmido do que um copo d'água aqui no sul. Tipo isso. Beleza então, meu. Tu não tem receita? Não, meu, eu só faço ceva com prestígio alemão. Opa, essa cerveja é alemã! Não, cara, não, definitivamente ainda não fiz esse estilo, mas está nos planos porque temos aquele famoso plano de fazer todos os estilos do BJCP. Mas eu vou deixar para fazer as sours em um momento só, todas elas juntas. Boa. Eu tenho um último aviso antes da gente encerrar o programa. O pessoal tá perguntando sobre a Alambique que a gente fez ano passado. Provei ela esses dias, tá ácida, tá funky, tá bem legal. Daqui uns dias... mais precisamente daqui a uns 3 meses, a gente... Próximo programa. Tipo isso, a gente vai apartar provavelmente 50% do lote para beber 50 litros de lambique, straight lambique, e vai separar mais os 50 litros restantes para daqui a 4 anos, junto com as próximas braçagens, poder fazer uma Geuze. E dezembro tá aí, finalzinho de dezembro, início de janeiro, a gente braça a segunda. Provavelmente com alterações na receita, vamos ver como é
como é que anda, vamos provar, testar e a gente vai mantendo vocês informados. Lembrando que foi só uma brincadeira, a gente vai gravar antes dos 3 meses. Sério? Tomara. Beleza, então? Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, Cerveja da Casa, Fermento Labs, e especialmente o pessoal da Serva Serra. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, no Twitter do Kitó também, e assine o feed pelo nosso site. E ainda por cima, você também pode nos seguir no Spotify, para quem não sabe usar os outros agregadores de podcast. Compartilhe os episódios com seus amigos e se tiverem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, xingamentos, e-mail para o Henrique no contato@abraçagemforte.com.br ou mandem uma mensagem no Facebook ou no Instagram, que também é para o Henrique, então podem chegar à vontade. É isso? Abraçagem forte? Abraçagem forte. Ainda falta falar de um estilo, cara. De sours. Chatarina Sour. Chatarina Sour.